como agora que começa a gravação. Olá a todos! Se não estivéssemos aqui já há 2 horas. Aula de hoje, nós vamos falar de eliminação estática. Praticamente a aula toda. Very interesting e útil para os vossos projetos de JD2, a princípio. Só queria fazer uma nota sobre os TPCs, porque eu continuo a ver recorrentemente os mesmos problemas. Há muitos que ainda se esquecem do fecheiro readme.txt. Ele é parte da entrega, está lá no enunciado escrito. É preciso um readme.txt com as licenças. E mesmo quando vocês se lembram de pôr lá o fecheiro, não colocam as licenças que os assets têm, põem só o link. Okay. O objetivo não é pôr só o link. É que licença é que isto tem? É CC0? MIT? CC4? Sim. O README, mesmo que nós não usarmos nada no teu PC, temos que colocar o README com tudo que tem dentro do projeto, é isso? Sim. Ora. Porque vocês têm de se habituar, eu faço isto, vocês têm de se habituar a estas coisas, vocês não podem deixar passar os pingos da chuva. Vocês têm de ter sempre uma noção do que assets é que vocês estão a usar em todos os instantes. Ok? Porque senão correm o risco de fazer a vergonha que foi para o Battlefield. Ou para o, como é que se chama aquele outro? Marathon. O Marathon a usar assets roubados, ninguém sabia, lá estava. Ninguém sabia, lá estava. Ok? Portanto, ponham o link, sim senhora, para o asset e qual é a licença. Ok? Depois, um detalhe neste que eu notei particularmente é, vocês não usam, a maior parte de vocês, quando estão a fazer um shader e estão a usar as propriedades da textura, ele tem lá uma propriedade de styling e de offset, e ninguém está a usar isso. Ok? Certo? Vocês sabem do que é que eu estou a falar, correto? Pronto, vocês não estão a usar. Ok? Se não querem que apareça de todo, podem pôr isto. No scale offset antes de declararem a textura. E então não aparece, só aparece a textura. Ok? E se quiserem usar, podem simplesmente, se declararam uma textura, por exemplo, naquele caso, albedo texture, podem definir alguma coisa chamada albedo texture ST, underscore ST. Isto é o Unity que faz. E, basicamente, tem de multiplicar o UV pela scale, que está no XY, é scale em X e scale em Y, e somar o que está no offset, que está no ZW dessa coisa. Ok? Assim podem sempre usar o scale e offset que lá está, se fizer sentido, obviamente. Ok? Muito bem. Eliminação estática. Apesar de nós já termos um bom modelo de luz, ok? Se eu agarrar no jogo e usar, já consigo ver luzes, sombras, etc. Pá, isto já tinha melhor aspecto que a vasta maioria dos jogos de 2000. Ok? Mas não há luz indireta. Por exemplo, temos aqui uma cena, isto chama-se uma Cornell Box, caso não saibam. É uma imagem típica que é usada em computação gráfica para demonstrar transmissão e reflexão, luz difusa, etc. Em que nós temos uma luz lá em cima, okay? Neste caso até estou aqui a fazer a tota porque isto é uma luz área, ou seja, temos sombras suaves, mas reparem que onde não há luz não chega, temos uma sombra completamente preta. E se nós pensarmos, isto não é muito real. Vocês não viam isto muitas vezes, para não? No mundo real, raramente nós temos este tipo de escuridão. Okay? Havia duas maneiras de resolver isto. Uma delas era mudar o Shadow Strength, baixar o Shadow Strength. Isto é um Shadow Strength de 1. Se eu baixar, vai ficar escuro, mas não tão escuro. Mas é um pouco uma aldrabice. Okay? Não existe meias sombras no mundo. Ou eu podia usar iluminação global. Em que temos este resultado. E o que é a iluminação global? Basicamente o que acontece aqui é que os raios de luz chegam daqui, batem aqui na parede vermelha, a parede vermelha vai bater aqui neste objeto, que eventualmente vai bater aqui. Faz várias tabelas e então preenche estes sítios que são pretos com alguma cor. Normalmente é onde, por exemplo, se nota muito mais a cor do meio envolvente. O que dá grounding, faz com que as coisas pareçam muito mais reais. Aqui nós não temos luz indireta, ou temos luz indireta a mais, que já vamos ver esse caso em tempo real, etc. Há uma ilusão razoável com luz indireta.
Aqui, por exemplo, temos só a diferença. Ou seja, o que esta imagem está a mostrar é só a diferença da luz. Portanto, é a cena sem luz ambiente, sem luz direta. Repara que, como aparece aqui, umas sombras quase que discretas. Ok? Esta é a ideia. Agora, reparar que, como eu acabei de explicar, é fácil de pensar que este processo é quase impossível fazer em tempo real. Não é? Temos de fazer o raio de luz que bate aqui, depois bate aqui, depois bate ali. Ou seja, este raio de luz que sai daqui, vai bater aqui nesta parede e vai entrar aqui, mas então, quando eu calculo a iluminação deste ponto, tinha de conseguir saber quais todos os pontos que vão bater com a luz ali. Etc, etc. Que é um bocado impossível. Em tempo real a sério. Ok? Mas nós temos um processo. Vamos começar por ver, vamos construir intuição lá saber isto. Vamos agarrar aqui numa cena no Unity, com uma bola e um pé. Portanto, tenho isto aqui, tenho o plano, o chão, tenho a bola e realmente isto é tudo com a iluminação normal, tempo real, e isto funciona. Okay? Portanto, a luz ambiente, temos uma luz ambiente da Skybox, repara que aqui atrás não está escuro, não está 100% escuro, como naquela outra cena. Porquê? Porque nós estamos a simular isto com luz ambiente. Se eu viesse aqui ao lighting e pusesse aqui no environment isto a 0, já ficava feio. Mas, basicamente, o que eu tenho aqui é a luz que vem do mundo à volta. Mas não é isso que nós temos na Cornell Box. Na Cornell Box está fechado do mundo exterior. Mas isto é uma boa aproximação e é por isso que às vezes fazer jogos que se passam nos exteriores é mais fácil do que fazer jogos que se passam nos interiores. Ok? Agora, se eu fechar tudo, okay? Portanto, neste caso eu vou aqui ligar estes objetos todos e o telhado. Okay, tenho aqui uma cena. Reparamos que eu não tenho sombra. Porquê? Porque o telhado está a fazer sombra em cima disto, portanto não há luz direta. Portanto faz sentido eu não ter sombra. Correto? Mas ele não está escuro. Certo? Porquê? Porque eu tenho a luz ambiente. A luz ambiente está lá mesmo. A luz ambiente não é algo que ele verifique se consegue chegar à Skybox ou não. Ele não faz verificação nenhuma. Ele simplesmente acrescenta. Vocês lembram-se como vocês programaram quando fizeram o shader? Aqueles que fizeram esse trabalho de casa da luz ambiente, que usaram o tricolor ou o dual color. Não é? Vocês simplesmente estão a agarrar, estão a calcular a cor normal e pronto. Não interessa se ele está escondido, se não está escondido. Ok? Portanto, continuamos com luz, mas isto não faz grande sentido na nossa cena. Okay? Como é que poderíamos resolver isto? Há muita maneira diferente de resolver. Podemos ajustar a luz ambiente. Não é? Posso chegar aqui, como acabei de fazer ali há bocadinho. Mas agora, por exemplo, se eu for à parte exterior, também não faz sentido aqui fora. Portanto, tenho aqui um problema. Ok. Mas reparar que, volto a dizer uma coisa que já disse muitas vezes. Jogos são smoke and mirrors. Se isto funcionar, se eu ligar a luz ambiente quando eu saio da sala e voltar a ligar quando eu entro, pá, se funciona, funciona. Okay? Há muito bom jogo que foi feito, que funcionava com este tipo de filosofia e funcionava perfeitamente. Okay? Mas vamos assumir que isso levanta problemas de produção, não é? Alguém tem de andar ali a fazer filmes para detectar. Mas se eu olhar para dentro desta sala, olhando de fora, com full light, e estou a olhar lá para dentro, através de uma fresta, eu estou a ver tudo luminoso lá dentro até que entra e de repente está tudo escuro. Mas pronto, para alguns jogos pode funcionar. Aliás, reparem que isso explica porque é que muitos jogos não faziam interiores e exteriores. Os Assassin's Creed, por exemplo, que são se calhar alguns dos melhores jogos open world,
Só a partir do Unity é que passamos a poder entrar dentro de sítios. Ou tínhamos interiores, ou tínhamos exteriores. Nunca tínhamos a transição entre os dois. Ok? Portanto, eu podia aqui simplesmente mudar aqui a Skybox. Mas pronto, vou manter isto como estava. Portanto, podíamos ajustar dinamicamente, quando entro, quando saio, etc. Este é o primeiro problema que nós vamos querer endereçar. Okay? Mas há mais problemas, além deste. Portanto, temos aqui o problema de ambient light influencia tudo. Portanto, vamos imaginar que mesmo assim nós decidíamos, vamos baixar a luz ambiente. Quando nós estamos dentro, é dinâmico, blá blá blá. Fantástico. Para o meu jogo isto funciona. Ok? Muito bem. Então, e o que é que acontece? Eu digo perfeito quase porque consegue-se ver aqui frestas. Ok? Isto tem a ver com imprecisões numéricas. Como é que isto se resolve? Paredes mais grossas. Essencialmente. Ou garantir alguma interpenetração. Ou seja, se eu baixar esta wall um bocadinho, em princípio deve desaparecer. Não, por acaso não. Neste caso nem. Tinha de ser mais grosso só. Isso não é do teto. Hã? Esse aí não é do teto. Ah, não. Acho que não. Mas pronto, pode ser paredes mais grossas, pode ser um teto mais grosso que é preciso. Em muitos casos é preciso até criar objetos que só fazem render para as sombras. Reparem que, se nós olharmos aqui para o Mesh Renderer, temos aqui uma opção que é Shadows Only. Ou seja, é precisamente para isto. Eu poder pôr um objeto que está a tapar coisas que não se vê, é só para o Shadow Map. Okay? Isto é muito usado. Principalmente para estas pequenas coisas. Aqui estamos a notar mais o problema, porque reparem, nada disto tem texturas. As coisas quando são texturadas, há muito disto que passa despercebido. Parece parte do ruído natural da textura. Okay? Ver as coisas assim, não é por isso que nós, quando estamos a fazer computação gráfica a sério, a ver ambientes e iluminação, normalmente usamos coisas sem texturas, para ver como é que o rear, mas temos de ter sempre em consideração que há aqui ajustes que podem não precisar de ser feitos depois de terem texturas as coisas. Okay? Neste caso, então, fiz assim. Só que se eu abrir uma porta, e então vou desligar este objeto, e vou ligar estes dois. Tenho aqui uma porta aberta. Okay? Na teoria, isto funcionou, mas no mundo real nós estamos à espera que toda a sala fique iluminada. Um bocadinho, pelo menos, não é? E não é isso que está a acontecer. Portanto, temos aqui um segundo problema. Mesmo resolvendo o problema do ambient light, neste caso, ajustámos e para estar correto, agora temos aqui sombras muito rígidas, mas temos pouca substância. Obviamente que, novamente, podíamos fazer então aqui uma coisa para ajustar e ok, quando abrimos aquilo, ele abre aqui um bocadinho. Mas quer dizer, isto já começam sempre os ajustes que tem de se fazer. E este é o segundo problema que nós vamos tentar endereçar. A solução perfeita para isto, que é o que os blenders e não sei o que fazem quando nós mandamos fazer um render, é Real-Time Global Illumination Algorithms. Bem, quer dizer, no caso do Blender não é Real-Time. Global Illumination Algorithms, o que é que eles fazem? Eles veem para cada ponto, eu vou criar aquele integral, aquela forma, eu vou de facto calculá-la. Só que isso obviamente em tempo real é para esquecer. Há soluções de real-time, nós já vamos falar mais sobre isto, para isto, mas aqui o que nós vamos focar agora na próxima hora é soluções não real-time, mas de Global Illumination, que nos podem dar algumas opções para isto ficar em condições. Ok? Mesmo os algoritmos real-time de Global Illumination, mesmo quando consomem muito processador, a solução não é perfeita, tem sempre restrições, imensas restrições. Okay? São muito dispendiosos ainda
E estão na bleeding edge, como nós vamos ver depois no sumário final que eu vou fazer dessa parte. A solução barata que nós temos é os light maps. Light maps é uma solução que é usada para aí desde a década, no final da década de 90. Sim, por acaso não sei qual é que foi. Por acaso devia ter visto qual é que foi o primeiro jogo a usar light maps, não faço ideia. Quem foi? Deixa-me descobrir quem foi o primeiro jogo a usar light maps. Curioso. Isto foi assim uma coisa mais ou menos que apareceu assim de repente. Uma pesquisa rápida no Google disse que foi o Quake, não sei se é verdade ou não. O Quake não é light, é light maps ou é vertex painting? É porque é diferente. Apesar de que podemos considerar que vertex painting é uma forma de light maps, é um light map por vértice em vez de um light map por pixel. Não, mas ela estava guardada. Portanto, o Quake foi o primeiro. Também se alguém tinha de ser, diria que fazia sentido. A Wikipedia nunca está errada, não? A Wikipedia nunca está errada. Por acaso, quando se vai procurar o primeiro qualquer coisa, a Wikipedia não está enganada, por exemplo, quando são coisas pós-1980. Agora, por exemplo, se fores tentar descobrir qual foi o primeiro jogo, good luck with that. Eu ainda há relativamente pouco tempo vi para aí um vídeo com 30 minutos a explicar porque é que o primeiro jogo este podia não ser e este podia não ser e depois há este de 54, mas podemos não considerar porque não existem imagens, só existe um registro escrito, blá 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 blá. Pá, é um rabbit hole. Nós, pós 1980, começámos a ter documentação melhor e é fácil de nós pensarmos que sempre tivemos boa documentação. Mas eu lembro-vos que na Polónia, vocês estão a ver o Saleiro e Pimenteiro? Na Polónia, durante anos, os serviços tinham 3. E ninguém sabe para que serviu o terceiro. Nunca ninguém, era tão óbvio que nunca ninguém escreveu. Portanto, ninguém sabe. Há suspeitas que seria açúcar, mas não faz muito sentido porque não deveria haver grande açúcar naquela zona, não na mesma quantidade que havia sal e outro tipo de especiarias. Portanto, ou seja, há muita coisa que nós só não sabemos o que é que são porque ninguém escreveu, que era óbvio. A primeira vez que alguém escreveu uma entrada numa enciclopédia sobre um cavalo, basicamente a entrada dizia qualquer coisa do género, um cavalo, toda a gente sabe o que é um cavalo. Era o que a entrada do cavalo diz. Toda a gente sabe o que é um cavalo. Portanto, imagina que o mundo acabava logo ali a seguir e alguém ia descobrir a enciclopédia um cavalo. O que é um cavalo? Toda a gente sabe o que é um cavalo. Portanto, pá, é muito fácil um gajo... mas sim, mas acho que faz algum sentido ser o Quake. Eu não tinha a certeza se ele usava de facto light maps, se usava vertex painting de light maps. Mas estão light maps à mesma. Pronto, seja como for. Solução barata. Light maps. E light map é uma solução tão barata que ainda hoje, jogos comerciais, AAA, 30 anos depois do Quake, ainda é vastamente usado. Okay? Simplesmente aumentaram a resolução, melhorou-se como é que se faz certas coisas, etc. Como nós vamos ver. Isto agora vai ser quase que viagem histórica, porque à medida que eu vou acrescentando coisas nos light maps, vamos estar a percorrer um bocado o mesmo percurso que foi-se percorrendo ao longo destes 30 anos. Okay? Portanto, light maps são basicamente texturas que armazenam a informação de iluminação estática. Ou seja, um light map diz respeito apenas a objetos estáticos a serem iluminados por luzes estáticas. O que é que eu quero dizer com luzes e objetos estáticos? São objetos que não mudam. Não mudam quer dizer que não mudam a posição, não mudam a rotação, não mudam o escalamento, não aparecem e desaparecem. Okay? Desativar o objeto conta com dinamismo. Portanto, isso também faz parte. Portanto, o objeto, ou a mesh, vamos falar em mesh, neste caso que estamos aqui interessados em mesh, são imutáveis. E a mesma coisa para a luz. A luz não mexe, a luz não muda de intensidade, a luz não... nada disso. Ok? Estático. Sim. Por exemplo, num objeto que seja estático, os fios são obrigatoriamente estáticos?
ser definido lá em cima, onde nós vamos ver, e parece que é uma propriedade do objeto. Isto, na verdade, bem, é guardado a nível de Unity, é guardado no objeto, mas no fundo isto diz respeito ao mesh render. Porque o Unity o que vai fazer é, quando estiver a desenhar o mesh render, vai olhar para a propriedade estática e vai usar isso para arbitrar uma série de coisas. Ok? Inicialmente, portanto, no tempo do Quake e afins, era só a cor da luz, ou seja, estes light maps só guardavam quanta luz é que chegava a cada pixel. Já vamos ver exatamente vamos olhar para um light map quando eu puser a fazer e já vamos ver isto tudo mais tarde. Portanto, no início tínhamos só a cor da luz, eventualmente mais informação foi armazenada para outros efeitos. Por exemplo, o Half-Life 2 foi um grande pioneiro no levar os light maps ao nível seguinte, em 2002, 2003, para aí, acho que é à volta disso, quando permitiu, por exemplo, os light maps iniciais, se vocês pensarem um bocado sobre o assunto, não conseguem ter reflexos especulares. Não é? Se eu tenho a iluminação na textura, mas a iluminação depende do ângulo que eu estou a olhar, ele não pode guardar a iluminação especular. Não faz sentido. Mas o Half-Life 2 encontrou uma maneira de o fazer, codificando na textura qual é que era a direção da luz. E portanto é possível calcular em light maps a iluminação especular. E é por isso que o Half-Life ainda tem um bom aspecto hoje em dia. Portanto, voltando ao Unity, vamos então pôr light maps a funcionar. De forma muito simples. Como eu disse, light maps é objetos estáticos, luzes estáticas. Portanto, ponto número 1. Vamos pôr estes objetos, fazer com que eles sejam estáticos. Portanto, todos estes. Para isso eu tenho que vir aqui acima. Aqui havia alguns que já estavam. Mas neste caso vou aqui ao ground, walls e ceilings e vou carregar aqui em static. Reparem que aqui eu posso carregar aqui ao lado e dizer que tipo de estático é que ele é. Porque ele pode ser... É raro ser usado, mas pronto, ficam a saber que existe. Eu posso dizer que o objeto é estático em relação a light maps. Isso é aqui o contribute GI. Mas podia dizer que não é estático para outras coisas. Mas regra geral, quando um objeto é estático para tudo. Mas pronto, se algum dia acontecer alguma coisa que possam precisar disto, portanto eu normalmente só carrego aqui e pronto. E além disto, isto põe a luz, o objeto como estático. A luz direcional por acaso já estava como estática, ela funciona perfeitamente se estiver como estática, mas além disso eu vou mudar aqui isto de real time, este mode, para baked. Ok? Fazendo isto, estou pronto para usar light map. Não mudou nada. Porquê? Fazer light maps é um processo lento. Okay? Lento aqui é muito relativo. Isto pode demorar horas a fazer um light map para uma cena em condições. Okay? Agora também depende do tipo de torradeira que vocês têm. Neste momento, no Unity, isto é GPU Assisted. Portanto, por exemplo, esta cena que temos aqui, na minha 5070, demora para aí 4 segundos a fazer o bake. Aqui vai demorar um bocadinho mais, mas também vai dar para estarmos aqui na aula e fazer. Isto é substancialmente mais rápido. Portanto, eu venho aqui ao Lighting e vou carregar aqui neste botão de Generate Lighting. Ok? A placa deste computador, se eu for olhar para aqui, onde é que estão as propriedades? Tem aqui umas propriedades. Ele mostra depois de fazer o primeiro. É? Sim, ele atualiza. Tinha ideia que havia aquilo. Isso vai funcionar na mesma se tiver o environment light no menu? Ele não está no meio. Tá. Por acaso está. Tem a luz direcional a fazer efeito. Mas sim, já vou ligar e já vou fazer. Então eu já respondo da Night Cycle, porque a luz ambiente não pode ser estática. Fui falar disso depois. Ok. Ok? Mas já fez qualquer coisa. Ok? Qual é que era a placa? Não me está a dizer qual é que era qual é que é a placa? Por que não me está a dizer qual é que é a placa? Para já porque isto é CPU em vez de GPU. Ok. No devices found. É depois da Ok. Eu tenho este. Portanto, eu tenho uma 4060. Não anda muito longe da minha 5060. Muda muito ser o progressivo GPU e CPU. Acabaste de ver. Ok, yeah. Mas... Demorou 4 segundos esta cena. Versus, olha, vou só aqui mudar, como eu tinha de mudar o environment, só para isto ficar mais correto. Reparem que o objeto dinâmico mudou logo.
O resto não foi afetado, porque a luz agora é estática para aquele objeto. Portanto, ele está a fazer, ainda está a fazer, continua a fazer, e by default acho que está com um progresso, está como CPU. O Unity usa uma cena que se chama o Enlighten, um middleware para fazer isto. Pronto, demorou 30 segundos. O professor está mexendo a seguir agora? Hã? O professor também meteu a static na Não. esfera? A esfera é dinâmica. Portanto, ela está a receber a luz ambiente. E como vemos, o efeito da luz ambiente. Não, ok. Mas olha, eu vou voltar aqui, eu vou pôr isto com o progresso de GPU outra vez, eu vou pôr isto a zero. Vai-me dar mais jeito para depois explicar aqui a parte seguinte. Em GPU isto é substancialmente mais rápido, mas isto mesmo com o GPU isto pode demorar umas horas, ok? Não é incomum. Portanto, normalmente isto em estúdios grandes, tipo jogos AAA, o que acontece é que este processo normalmente é feito offline, ou seja, o artista faz o commit das coisas para o repositório central e há um processo à noite que agarra em tudo e faz o rebuild daquilo e isso pode demorar horas e horas e horas a ficar a feito. Okay? Mas é normalmente testa-se em ambientes mais pequenos. Pronto, portanto, neste caso, agora aqui, o que eu quero chamar aqui a atenção é reparem o quão melhor a luz é. Isto não tem texturas, não tem nada. Okay? Olhem aqui, isto já parece verdadeiro. Ok? Então, a reparar aqui, temos aqui algo que se chama bleeding, mas lá está, novamente, parede muito fininha. E ele criou um shadow map. Para cada ponto da cena, ele criou uns UVs. Vamos olhar para os shadow maps em si. Baked Light Maps, está aqui. Okay? Isto foi o light map que ele calculou. Nós conseguimos identificar, ele juntou vários objetos aqui. Por exemplo, aqui está claramente o chão. Isto é os UVs do chão. Vão ver aqui claramente a projeção da porta. Okay? Depois temos aqui alguns das paredes. Olha aqui a entrada. Estão a ver? Portanto, claramente nós conseguimos ver aqui no light map isto. Se não couber tudo numa textura, ele faz vários. Ok? Ele acrescenta. Coisas muito importantes. Se eu quiser usar light maps em objetos, eu tenho de criar UVs para ele. Porque ele não usa mesmo os UVs do objeto. Porquê? Porque eu preciso de UVs únicos. Reparem, que se eu tiver a usar um objeto que usa uma textura repeatable, eu não posso usar essa textura, esses UVs. Porque senão quer dizer que a iluminação de diferentes pontos ia calhar ao mesmo sítio. Não pode ser. Portanto, ele vai ter de criar UVs. Para criar UVs, na importação dos modelos, onde é que eles estão? Por exemplo, aqui no meu CAT, na importação do modelo, está aqui esta opção, Generate Light Map UVs. Eu posso ligar, depois posso parametrizar e não sei o quê, não vou estar aqui a entrar em grande detalhe, mas normalmente tenta fazer com que este número que está aqui bata certo com este número que está aqui. Isto é tipo rule of thumb. Não explode se não for, mas podem perder resolução. Ok? Portanto, isto tem de fazer isto para todos os objetos 3D que vocês querem usar como parte de light maps, tudo aquilo que vai ser estático. Ok? Sim. Mas, por exemplo, se tivesse um jogador nessa cena, que ele é dinâmico, a Direction Light não faria a sombra desse... Já lá vamos. Mas sim. Portanto, isto seria... Se eu quisesse pôr este objeto na cena como estático também, teria de fazer isto. Ok? Agora, continuando. Voltando aqui à minha textura, portanto ele criou UVs para esta coisa toda, cada um dos objetos tem o seu chart de UV, chama-se um chart. Portanto está aqui a casa, está aqui o chão, etc. Se eu pusesse mais objetos ele ia pôr aqui. Portanto, ele, no fundo, o que ele está a criar, ele criou um conjunto de UVs separado para cada objeto, em que cada triângulo tem o seu próprio retângulozinho
o seu próprio triângulo aqui, distinto de todos os outros. Tem uma coordenada única para ele, e só para ele. E ele calculou a iluminação. Como é que ele calculou a iluminação? Ele lança raios, faz raycast à volta, usa o algoritmo de Monte Carlo, como se chama, para determinar. O professor Fachada depois explica-vos isso. Disparar raios, batem em coisas. O que ele vai fazer é que desse ponto agora vai lançar mais raios e vai fazer isto X vezes até chegar a uma fonte de luz ou à skybox. Quantas vezes é que ele vai fazer isto? Basicamente, tantas vezes quantas estiverem expressas aqui. Max boxes. Então ele neste momento só está a ir à segunda ordem. Ou seja, faz do sítio para um ponto e do ponto para o resto. Eu às vezes... sim, isso. Ok? Portanto, basicamente é esta a ideia de light mapping. Ou seja, eu estou a agarrar na luz que estava a ser calculada a todas as frames e estou a aplicar uma versão mais complexa disso, mas e guardar essa informação numa textura. Agora, isto quer dizer várias coisas. Número 1, eu posso chegar aqui e mover isto. Mas a luz, ele continua ali. Mais interessante que isto é que se eu estiver em play mode e mexer o objeto, eu não consigo sequer mexer. Porque lá está. E se eu estiver noutro sítio quando começamos o play mode, ele volta para o mesmo sítio onde estava no static? Ou... Ok? Portanto, este é o ponto número 1. Portanto, a iluminação, neste caso, está ali. Sim. É normal quando nós geramos UVs demorar mais de muito tempo? Ou não? Pode demorar, depende do modelo. É que há tipo há 3 minutos sem mexer nada na barra. E é um modelo por cima. Não é normal. Okay. A não ser que tenha. Pode acontecer, mas eu duvido, se o modelo for non-manifold. O que é que isso quer dizer? Aliás, desculpa, não é non-manifold, um modelo manifold. O que é que isso quer dizer? Basicamente é um modelo que, para todos os efeitos de computação gráfica, é inválido. Ou seja, que é um modelo em que temos uma aresta é partilhada por mais do que 2 triângulos. Se uma aresta for partilhada por mais de 2 triângulos, temos problemas. Isto é uma coisa que deve-se ter muito cuidado a fazer modelos 3D. E normalmente a maior parte de vocês não vai fazer esse tipo de problema porque as ferramentas tornam difícil fazer isto, mas pode acontecer e aí pode dar raias de algoritmo. Mas mesmo assim não devia ficar parado. Parar isto ou... Hã? Tem que fechar mesmo à força e... Acho que sim. Ok, agora, portanto, tá, vou lá, fica aqui, iluminação, porreira, está ótimo, tem logo montes de bom aspecto quando comparado com aquilo que foi o ponto de partida. Okay? Só isto é uma maneira muito low cost. O peso de light maps são baratos, do ponto de vista de performance, etc. A textura, por exemplo, naquele caso é uma textura 1024x1024, mas isso vai depender dos parâmetros que estejam aqui. Neste caso, Max Light Map Size 1024, mas depois todos estes parâmetros vão condicionar o tempo que aquilo demora, etc. Mas, basicamente, uma textura 1024x1024 é pequena. Okay? 3 canais de cor. Vamos fazer 4 só para facilitar as minhas contas. Estamos a falar de mais ou menos 1 megabyte. 4 megabytes. 4 megabytes numa placa moderna, vou-te dar no género. Precisamos de 100 light maps para a nossa cena toda. Continuam a ser só 100 megabytes. 100 megabytes, 400 megabytes. 400 megabytes, nem sequer estamos perto de 1 giga. Portanto, light maps é barato. E mesmo a nível de eficiência no Pixel Shader é super eficiente. É ir buscar um sample de uma textura. Está aqui, já tenho toda a iluminação que preciso. Não tenho que calcular luzes, não tenho, ou seja, é muito melhor. Por isso é que durante muitos anos, a maior parte, mesmo os jogos, por exemplo, da PlayStation, um dos jogos que mais me impressionou a esse nível, por exemplo, lembro-me na altura, foi o Metal Gear Solid. O primeiro, que usa light maps.
pá, e tinha um aspecto. Pá, e a PlayStation 1 não era propriamente o que eu chamaria uma máquina musculada. E mesmo assim, as texturas, os light maps na altura deviam ser para texturas 64 por 64, 128 por 128 no máximo dos máximos, que ele tinha 4 MB de VRAM. Portanto, e mesmo assim dava aquele aspecto às coisas. Okay? Portanto, durante muitos anos o light map era a solução. Okay? Agora, obviamente que isto tem problemas. O meu objeto está preto. Okay? A porta está aberta, devia estar a ver tipo, qualquer iluminação a vir ali de fora. Não é? E não só o objeto está preto, e that's not good, como ele nem ao sol tem luz. Porquê? A minha luz é baked. Portanto, se eu disse a minha luz é baked, ela só ilumina coisas estáticas. E aquilo não é estático, obviamente. Portanto, not good. O objeto não é estático, obviamente. Então aqui entrou outra coisa que foi necessária, que é a ideia de light probe. Okay? Qual é que é a ideia de light probes? Fazendo muito, simplificando muito, já vou explicar com mais detalhe, que é importante, mas simplificando muito, basicamente é, ok, se eu estou a calcular, estou a usar texturas para guardar a iluminação num certo ponto, e se eu guardasse do espaço a iluminação num certo ponto, guardasse em muitos pontos essa iluminação, e depois o meu objeto estático simplesmente chegasse lá e, ok, vou usar esta iluminação. Ou seja, em vez de, no fundo, transformar quase que a luz como se fosse uma coisa volumétrica. Okay? Só que lá está. Eu disse, ok, temos 4 MB com uma textura 1024, ok, mas não é nada especial, mas a partir do momento em que isto seja volumétrico, se eu tivesse uma textura 1024, isto de repente já eram 4 GB. Não é conveniente. Certo? Portanto, obviamente não podemos armazenar dessa maneira, vamos ter de encontrar soluções mais inteligentes. E então aí começou houve um arms race a tentar perceber maneiras mais inteligentes de fazer isso. Tá? Portanto, basicamente, a ideia de light probes é que nós vamos pré-calcular a luz em certos pontos, armazená-la de uma forma super eficiente. Não se esqueçam que a luz num certo ponto, no espaço 3D, vai depender em que direção é que a coisa está virada, não é? Portanto, nós vamos podíamos armazenar, tipo, para cada ponto no espaço, tipo, sei lá, 16 direções diferentes. Mas será que isso é suficiente? Isso queria dizer que o objeto, tipo, assim que tivesse uma face arredondada, nós íamos ver claramente o não arredondado, não é? Não era bom. Portanto, como é que nós interpolamos, etc. Okay. Há maneiras de o fazer. Podíamos interpolar entre os vários pontos. E é um bocado isso que se vai fazer, mas de formas mais inteligentes do que a interpolação normal. Okay. Portanto, nós vamos pré-calcular a luz em certos pontos usando light probes. Okay? E durante o rendering do objeto dinâmico nós usamos essas probes. Okay? Aqui temos uma cena, temos a representação das probes e temos o resultado. Vamos ver isto na prática, antes de eu entrar no detalhe técnico. Portanto, eu aqui posso criar, botão direito, Light Probe Group. Aqui. Então, coloco o Light Probe Group num sítio qualquer, não interessa aonde. E essas são as normais, certo? Hã? Essas são as normais, não são as adaptadas. Não, as adaptativas depois eu vou falar sobre elas, mas as adaptativas têm só a ver com basicamente um método mais automático de os fazer com inconvenientes. Mas eu não acho que ainda seja a solução. Tem vantagens e desvantagens. Portanto, eu agora que tenho aqui isto, para eu editar uma Light Probe eu tenho que carregar aqui neste botão. Isto mudou um bocado desde, se vocês virem tutoriais do Unity vão ver é aqui aparecer uma data de botões aqui, que eles carregam. Agora é aqui, carrega-se aqui, aparece isto e agora Add Probe. Não bem que ela foi parar. É necessário ativar o Gizmos. Estão desligados. Quando eu criei o Light Probe Group já apareceram um bocado aqui 8. Pronto, eu agora podia posicioná-las. Cada um destes pontos vai ser usado para calcular a iluminação. Então qual é que é o critério? Nós temos de pôr destes pontos, e vão ser interpolados entre eles, nós vamos pôr destes pontos em zonas perto de zonas em que altera.
Ora, claramente aqui nós vamos querer mover, ter estes pontos lá dentro. Por exemplo, em cada uma das faces. Portanto, eu posso escolher aqui, escolher este. Vou escolher aqui, com o controle posso escolher múltiplos, vou pôr aqui dentro da casa. E agora vou chegar aqui e vou crescer estes para aqui. Reparem que ele não se confunde porque eu tenho isto ativo. Se eu desligar isto agora ia estar a selecionar o objeto. E portanto agora aqui vou agarrar nestes e mexer para aqui. Portanto tenho aqui 4 pontos, mas devia ter aqui um ponto aqui no meio pelo menos. Portanto, vou adicionar aqui uma probe, pôr aqui no meio da casa. Isto é um trabalho um bocado doloroso. Reparem, estes links entre eles basicamente é por causa dos pontos de interpolação depois. Mas vamos pôr aqui só. E agora, também devia pôr pontos aqui fora. Ok? Portanto, eu vou fazer aqui duplicate, selected e arrastar. Tenho aqui. Mas, como aqui temos um ponto de transição, okay, é importante haver aqui bastantes probes. Okay? Pontos de transição, tudo o que seja pontos de transição de luz, quanto mais probes tiver, mais interessante isto fica. Já vamos falar porque é que isto não é um consumo muito grande de memória. Ok? E por aí adiante. Agora podia continuar aqui e fazer. Eu já tenho aqui um light probe group feito, portanto vou usá-lo. E tenho aqui uma boa distribuição de pontos. Ok? Dá um bocado de trabalho, dá sim senhora, existe um processo automático que depois já vamos falar. Mas não é... tem problemas. Ok, agora, a partir do momento em que eu tenho isto, eu posso fazer aqui a Generate Lighting. Okay? Ele calculou não só os light maps, como calculou para cada uma destas probes qual é que é a luz, qual é que é o fator de iluminação. E eu agora quero chamar aqui a atenção. Vamos aqui a uma probe, aqui esta. Okay? Espera, não é assim que se vê. Vou selecionar aqui o objeto. A esfera. Reparem que a esfera agora já tem luz. Quando eu carrego na esfera, aparece-me aqui isto. Ok? E o que é que isto me está a dizer? Ele vai sempre escolher 3 a 4. Neste caso não dá 4 porque ele não tem mais para aqui. Mas ele vai tentar escolher 4 probes, as 4 probes mais perto e vai interpolar entre elas. Neste caso, ele escolheu estas 3 e seria uma quarta que está aqui. Mas como não há, ele ignorou. Okay? O que é que isto chama-se Tetrahedral Interpolation? Tetraedro é simplesmente uma pirâmide triangular. É um sólido que tem só 4 faces. Ora, ele escolheu, reparem que isto que nós estamos a ver aqui, a maneira como isto está pintado, não é arbitrário. É de facto a luz naquele ponto como um hemisfério. Okay? E isso vai-se notar mais claramente quando eu mover este objeto para aqui. Estão a ver aqui estas probes aqui dentro, mais escuras? E ele aqui no meio dele próprio, também tem ali uma esfera. Isso é basicamente a versão interpolada. Portanto, neste caso ele já escolheu 4 e está a interpolar entre estas 4 de acordo com a proximidade, etc. Ok? Portanto, ele vai sempre tentar escolher para o objeto sólido. Reparar que isto funciona mal se vocês tiverem, por exemplo, objetos muito compridos. Não é? Porque a ideia disto é que ele funciona bem a interpolação, mas ele usa sempre o centro do objeto como sendo o ponto que é usado para calcular isto. Portanto, se tiverem objetos muito compridos e for muito importante que seja precisa a iluminação, vão ter de partir aquilo em objetos separados para ter vários mesh renders. Cada mesh render vai ser calculado independentemente disto. Ok? Pronto. Portanto, reparem como o objeto muda de luminosidade ao entrar aqui dentro. Agora, em vez de se focarem nas probes, eu até vou desligar as probes, olhem para o objeto em si.
atenção, é que isto não é simplesmente uma interpolação. O objeto deste lado é mais claro do que é deste lado. Okay? E agora vejam aqui a diferença que faz eu pôr mais light probes em certos sítios. Por exemplo, vou aqui ligar os gizmos outra vez, vou adicionar, vou ligar isto aqui, add probe, vamos pôr aqui uma probe aqui fora, mas mesmo aqui à porta, e vamos fazer aqui outra probe aqui dentro já, mas ainda à porta. Ok? E agora vou agarrar aqui no objeto outra vez. Ok? Estão a ver como a diferença na iluminação. Ah, espera, eu não estava a ver a diferença, estava a pensar se vocês estariam a ver. Faltou gerar. Okay? Estão a ver aqui a diferença, não é? Ok, agora, como é que isto de facto funciona? Ok, nós estamos a ver aqui umas esferas e não sei o quê, mas o que é que isto é? Para isso vamos ter de falar sobre o consumo de memória. Se eu tivesse a guardar, de facto, várias posições diferentes, várias orientações, okay, isto teria um custo, ou seja, para cada uma dessas posições eu tinha de guardar um valor de iluminação. Okay? E tinha de assumir que ele é constante e que posso interpolar, coisa que não é de facto verdade de todo. Okay? Para isso vamos ter de falar sobre a transformada de Fourier, que é uma construção matemática. Muito rapidamente, eu não vou entrar em detalhes muito pesados, só quero que vocês percebam conceptualmente isto. As equações disto são terríveis, estamos a entrar em números complexos, etc. Eu só quero que vocês compreendam o que eu estou a falar. Okay? Nós podemos usar um conjunto de senos para representar um sinal. Okay? Por exemplo, aquele sinal vermelho, ali em baixo, se eu somar o azul e o verde, são dois senos regulares, eu obtenho este que é um bocadinho mais irregular. Apesar disso ainda tem muita regularidade. Mas se eu continuar a somar senos, eu consigo reproduzir qualquer sinal. Okay? Isto foi provado pelo Sr. Fourier, que todos os sinais podem ser feitos com um somatório de senos. Okay? Nós também podemos usar a transformada de Fourier para converter aquilo que é vermelho nos sinais verdes e azuis. Onde é que isto é usado? Um equalizador. Música de som. Vocês estão a escolher frequências. O que ele está a agarrar é agarrar o sinal, passar na transformada de Fourier, consegue sacar individualmente as várias frequências, portanto vai reconstruir estes senos a partir do sinal. Depois, por exemplo, se vocês agarram nos baixos e baixam ou aumentam, ele vai agarrar na amplitude dessa frequência ou desse conjunto de frequências e vai aumentar ou diminuir. Depois vai somar tudo outra vez e gera o sinal. Tadã! Ou seja, podemos andar para a frente e para trás. Podemos passar entre o domínio da frequência e o domínio do tempo. Mas, ou seja, isso se calhar seria extremamente burro, mas uma soma, ou seja, 2 mais 3 e 4 mais 1 é exatamente a mesma coisa. Uhum. Ou seja, a partir do 5 nós não conseguimos saber qual foi a soma que foi feita para chegar ao 5. Certo. E não deveria acontecer aí ao mesmo, ou seja, os mesmos sinais diferentes, mas que acabam de dar a mesma soma, como é que se volta para trás? Estás a ver o problema é uma dimensão. O problema tem duas, tem um tempo. Eu sei de onde é que eu vim. Okay. Eu sei que para ter, depois disto acontecer, eu ter uma curva aqui, deste tipo, eu tenho de ter tido estes sinais porque não existe outro sinal que faça isso. Vou levar ao extremo, obviamente. Ou seja, é o equivalente a 1 mais 3 é igual a 4 e 2 mais 2 é igual a 4. A questão é que eu te digo, mas este número antes era 1.9. Ok. Portanto, tu agora já sabes que... ok. Ou seja, o tempo é importante. Okay? Acrescenta-te aqui uma informação. Foi uma boa intuição, mas há aqui a parte do tempo, que muda um bocado aqui a coisa. Nós sabemos é que a informação que nós não temos não é... Eu não consigo agarrar aqui no sinal aqui e saber. Tem que haver um contexto. Eu tenho de ter um contexto. Até porque aqui e aqui está em sítios diferentes. Sim. O valor é o mesmo, mas o resultado é diferente. Ou seja, há uma questão temporal.
Eu não vou entrar em mais detalhe. Isto, transformada de Fourier é usada em muitas coisas nos jogos. Por exemplo, compressão de áudio e vídeo. Essencialmente o MP3 funciona fazendo a transformada de Fourier e agarrando numa data de frequências e dizendo estas frequências eu não preciso. Compressão de imagem, mesma coisa. O MPEG, etc. funciona exatamente da mesma forma. Portanto, e a transformada de Fourier que é usada para converter um sinal temporal num sinal de frequência e vice-versa. Beat detection, por exemplo, rhythm games. Para eu detectar o o que é que eu estou à procura? Baixo. Um baixo, ou seja, estou a decompor o sinal em frequência e estou a ver onde é que uma série de frequências sobe acima de um certo valor. E isso para dizer que é o baixo. Portanto, eu não consigo fazer beat detection, por exemplo, se a música for toda em agudos. A não ser que eu tenha, obviamente, feito código para tentar encontrar padrões numa frequência qualquer. Mas é mais complicado, obviamente. Efeitos de áudio, filtros, por exemplo, eu entrei dentro de água. Quero fazer aquele som de abafado. Como é que esse som de abafado é feito? Transformada de Fourier, agarra-se no sinal, naquilo que está a sair, ou que vai sair pelos speakers, não é? Agarro, transformo nas frequências, agarro nas frequências altas, lixo. Deito as frequências altas, fico para o lixo, volto a reconstruir o sinal. O som fica todo abafado. Etc, etc, etc. Alguns efeitos de ondulação de água, a simulação de águas e não sei o quê, é feito com transformadas de Fourier e diferentes frequências, etc. É um bocado. Mas depende do que é que estás a fazer. Por exemplo, o Assassin's Creed, o Black Flag, falámos dele há bocado, usou isso. Porquê? Porque ele correlacionou a escala de ondas com transformadas diferentes. E então tinha um perfil de transformadas para usar consoante se queria que o vento estivesse no Nordeste e com uma ondulação de nível 6 e tempestade e não sei o quê. Ou seja, correlacionou, era mais fácil correlacionar isso com fatores de Fourier do que... Ou seja, a transformada de Fourier é uma ferramenta muito útil. E uma das utilizações das transformadas de Fourier é, mais precisamente a sua extensão, é o Spherical Harmonics, que é o que eu vou falar a seguir, porque eu tenho um propósito para isto. Novamente, reparem que não tenho aqui uma equação, porque as equações são de facto um bocado complicadas. Também é um bocado implementar daquela maneira, é assim que se faz. Especialmente a FFT, Fast Fourier Transform. Ok. Para a atual discussão das Light Pros, interessa-nos as suas propriedades de compressão. Vamos imaginar um sinal qualquer. Quando eu digo sinal aqui, eu estou a falar de uma função. Okay? Um f de x. Ou seja, y é igual a f de x. Eu tenho um tempo, neste caso, podemos chamar tempo, podemos chamar espaço, não interessa, é irrelevante. E tenho uma outra variável que está correlacionada com esta. Certo? Agora, se eu fizer 100 amostras por segundo, ou seja, se eu for buscar 100 valores num segundo, cada amostra ocupa 4 bytes no float, um sinal de 10 segundos iria ocupar 4K. Certo? Para ter uma noção de escala, okay, eu estou a usar aqui valores muito pequenos, mas o CD áudio funciona a 44.100 Hz e a 16 bits. Logo 10 segundos de áudio são 86 KB. Portanto, estamos a falar de escalas diferentes de compressão. Mas a teoria é a mesma. Como eu disse, o tempo aqui não é importante. Eu estou a falar de sinais de tempo porque é mais fácil de perceber as coisas ao longo do tempo, mas não interessa. É uma coisa em função de outra coisa. Certo? Está claro esta abstração? Agora, se eu usasse a transformada de Fourier e dissesse, olha, eu quero 400, eu posso limitar e dizer, pá, reduz-me este sinal, este f de x, seja ele qual for, só a 400. Ok? Faça uma conversão de treta, neste caso. Agora, se eu agarrar e armazenar isso como floats, eu só preciso de armazenar 48 bytes. Portanto, é 1% do tamanho original. Consigo reconstruir o mesmo sinal, ou uma aproximação, com 4 senos neste caso. Okay? O ponto que eu quero chegar é que, quando eu faço esta transformada de Fourier, eu posso deitar fora aquilo que tem menos significado. Vou obter um sinal pior. Por exemplo, se vocês comprimirem muito o MP3, a maior parte dos encoders de MP3 não permitem especificar. Já. Mas se vocês baixarem muito, se conseguissem baixar mesmo muito a quantidade de frequências, o som vai ficando cada vez mais, por um lado, mais abafado. Porquê? Porque as frequências mais altas são aquelas que têm tendência a saltar, primeiro. Não necessariamente, depende do som em si,
Se for um som que só tem frequências altas. Mas, normalmente, se vocês forem aumentando a compressão, o som vai ficando cada vez mais abafado e cada vez mais crunchy. Okay? É o equivalente áudio a ficarem com um blur. Okay? Em imagem, um filtro faz ficar blurry. Em som, um filtro deste género faz ficar abafado. Mas é o mesmo princípio e pode-se aplicar exatamente as mesmas equações para as duas coisas. Okay? Uma coisa muito importante na transformada de Fourier é que as funções base são círculos. O que quer dizer com círculos? Basicamente, nós estamos a usar o seno. O seno é uma maneira de exprimir um círculo. O seno e o cosseno juntos. Mas como o cosseno pode ser definido à custa do seno, e vice-versa, não é? Seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. Portanto, as duas unidades, as duas coisas estão ligadas, e então o seno, ou o cosseno, define um círculo. Portanto, a função base é um círculo. Ok? Até aqui, está claro isto? Isto é só abstrato. Como eu disse, não vai haver fórmulas, não vai haver equações. Eu só quero que vocês compreendam a intuição. Os spherical harmonics, que é onde eu queria chegar, nós queremos saber quanta luz e de que direção é que ela vem. Queremos encodificar estas duas coisas. Okay? Portanto, nós temos um sinal que é uma função de uma variável. Qual é que é esta variável? É normal, não é o tempo, não é o espaço. É normal, só que a normal tem 3 componentes. Mas nada nas formulações do Fourier assumem que só há uma dimensão. É muito mais complicado, por isso é que eu disse. Vou entrar em detalhes matemáticos. Mas não há nada que obrigue. Isto basicamente, o que a transformada de Fourier precisa é uma coisa a variar em função de outra coisa. Por isso é que eu estou a usar esta palavra coisa. Porque não interessa o que é. Se é um valor, se é o tempo, se é um escalar, se é um vetor, o que é. Interessa é que eu tenho uma coisa. Eu não posso usar diretamente a função de as transformadas de Fourier, como nós as conhecemos, como as fórmulas que vêm nos livros, diretamente, porque elas estão todas feitas para escalar. Mas existem variações disso. Okay? Portanto, a transformada de Fourier é uma dimensão para uma dimensão. A spherical harmonics, que é isto que eu estou a falar, é 3 dimensões para uma dimensão. Ou seja, eu, baseado numa direção, vou obter um ponto. E quando eu transformo usando a spherical harmonics, eu vou obter esta tal de composição em frequências. O que quer dizer que eu posso agarrar nas frequências mais altas e deitar fora. E guardar só isto no domínio da frequência e reconstruir. É como isto basicamente funciona. Basicamente, a spherical harmonics é uma versão 3D da transformada de Fourier, em que as funções base são esferas. E esta é a melhor representação que eu consigo. Basicamente, um círculo é sempre um círculo, não é? Mas uma esfera pode ser alongada numa certa direção, pode ser distorcida. Estas são as funções básicas. Se tivermos uma spherical harmónica de 1D, é uma esfera. Se tivermos 2D, são 3 conjuntos de esferas. Ou seja, temos 2 coeficientes. Okay? Cada um deles descreve uma das esferas. Uma spherical harmónica de segundo nível tem 1, 2, 3, 4, 5. E todas as outras de baixo. Por causa da formulação disto. Okay? Quer dizer que com 5 mais 3 mais 1, 9 coeficientes, eu descrevo toda a iluminação baseada numa direção. Com a precisão que eu quiser. Neste caso, o equivalente a ter 3 senos. Ok? Na prática, isto é depois tudo um bocado mais complexo, matemática, portanto, um traço de Libro aqui. Ok? Agora, na prática, cada um daqueles light probes é um spherical harmónica de grau 2. Usa 9 coeficientes, independentes em RGB, ou seja, eu estou a guardar o spherical harmónico para o vermelho, o spherical harmónico para o verde, o spherical harmónico para o azul, são independentes, são completamente isolados um do outro. Há um total então de 27 coeficientes em cada um destes spherical harmonics e, portanto, cada probe ocupa-me 108 bytes. E como podem ver, isto é muito pequenininho. Eu posso ter milhares delas até isto começar a fazer moça. Okay? Depois, o que acontece é que ele, então, cada uma destas 4 coisas vai guardar estes 27 números e eu, para calcular este, vou interpolar entre esses 27 números.
Ok? Ao interpolar esses 27 números, e usando o tetrahedral interpolation, que é simplesmente uma maneira de fazer interpolação linear em que eu tenho pontos no espaço 3D. Esta interpolação, no caso do Unity, é feita no CPU, ou seja, ele vai calcular isto antes de chamar o pixel shader. Ele vai mandar este valor desta coisa para o pixel shader. E aqui é uma das diferenças para os Adaptive Probe Volumes, é que fazem isto no GPU. Só que aí usa 3D Textures e, portanto, está a gastar muito mais espaço, tem muito mais densidade, mas usa o GPU para isto. O que é os Adaptive Probe Volumes? Basicamente a mesma coisa que nós vimos agora, sob o ponto de vista técnico. A única diferença é que, em vez de andarmos a colocar light probes, ele cria automaticamente, baseado em umas equações e não sei o quê, mete essa informação numa textura 3D e no GPU é que ele vai fazer esta interpolação, etc. É mais lento, em algum hardware funciona mal. Por isso é que ainda não acho que isto seja... Acho que eventualmente vai ser a solução, mas isso é quando o hardware estiver tão normalizado que se pode confiar. E gasta bastante mais memória. Tem de ter milhares, ok? Eu sei que disse que light probes são leves, mas... Pá, começa a pesar! Sim, mas também eu acho que há uma altura, não vamos ter tanta memória, claro que nesta altura já temos bastante memória, tipo... Se bem que agora vai haver um susto porque o preço das memórias está estúpido. Sim. A Micron, para deixar de vender para Hã? os jogos, não é? A Micron, que é aquela empresa de memória, vai deixar de vender para consumidores normais. Então, a OpenAI está a tentar bloquear o mercado. Que é basicamente eles a tentarem bloquear o mercado. Monopólios. Ok. Basicamente, para calcular a iluminação, eu não vou entrar em detalhes outra vez nas contas. Se quiserem ver, isto está tudo documentado. É preciso saber, quando se está a fazer custom shaders. Há uma função que se pode chamar nos vossos shaders, quando fazem à mão, dizer ao Unity, olha, dá-me o spherical harmonic neste ponto. O spherical harmonic que me diz respeito. E então aí é depois... Mas isto basicamente é simplesmente agarrar nos coeficientes e fazer uma multiplicação de um polinómio. Vocês sabem que é um polinómio, certo? Não sei, não gostei desse riso. Não sei. Não sabes? Não. Vocês sabem o que é um polinómio? Eu estava a pensar na minha cabeça. Pronto. Spherical Harmonics é muito eficiente e bom o suficiente para a iluminação difusa, como nós conseguimos ver. Ok? Reparem que, porquê? Isto tem baixa frequência. Eu estou a deitar fora muita informação de iluminação. Portanto, isto funciona para coisas que têm baixa frequência, que é normalmente a iluminação difusa. Que é assim mais suave. Ok? Agora, vamos ter um problemazito com isto. Portanto, voltamos às sombras. Portanto, nós temos então aqui a situação perfeita, não é? Mas está ali a faltar qualquer coisa. Ela pode tentar calcular... Ou seja, eu tenho a iluminação no objeto ótima, mas esse objeto dinâmico não está a projetar sombra, porque é uma chatice. Certo? Mas podemos fazer magia. Eu posso carregar ali naquele botão que diz Mode. Isso na luz. Na luz, sim. E mudar de Baked para Mixed. Vou ter de fazer Generate outra vez. Depois já vos explico porquê. Isso não pesa muito mais. Não. Então qual é o motivo para não termos tudo em mix? Hã? Qual é o motivo para não termos tudo em mix? Já vos explico. Há limitações. Because obviously there are. Ok. O quê? Ok? Temos várias opções de limitações. Ok? Ele está a usar, by default, o Unity, e em princípio é o que vocês vão querer sempre. Está a usar aquele modo aqui, Lighting Bulb, Shadow Mask. Ok? E o que é que ele está a fazer? Ele basicamente, além de... Deixa-me só ver aqui uma coisa. Além de ele estar a guardar o Light Map, está aqui o Light Map. Okay? Ele está aqui a guardar também um outro buffer que vocês não veem ali, mas veem aqui, que é as direções da luz, como a Offline faz. Podemos ter reflexos especulares baseados na luz. Mas mais importante que eu estou aqui interessado é neste aqui, este Shadow Mask.
E o que é o Shadow Mask? O Shadow Mask é uma textura que armazena qual... neste caso, eu vou usar este exemplo em particular. Esta é uma textura que está toda a vermelho. Porquê? Está só a usar o canal 0. Okay? Ela pode usar 4 canais. Mas neste caso está só a usar o primeiro canal, o vermelho. E o que é que está aqui a indicar? Basicamente está aqui a indicar onde é que há sombra correspondente a uma luz direta. À luz direta 0. Ou seja, para a luz direcional, eu pus aqui neste Shadow Mask. Então. Pois, já sei porque ele... não sei se consigo mostrar. Consigo mostrar aqui. Não consigo mostrar ali porque ele tem alfa a 100%. Está preto o alfa, portanto. Mas é isto. Portanto, aqui todos os sítios que estiverem aqui a vermelho, ele está basicamente a indicar que a luz 0, e a luz 0 aqui, já vou falar como é que ele decide o que é a luz 0. A luz 0 está a iluminar este ponto, este ponto, este ponto, este ponto. Ou seja, para cada ponto do Shadow Mask. O que é que isso quer dizer? Que quando ele chega e vai desenhar este ponto aqui, ele vai ver aqui, portanto, deve estar aqui, certo? Portanto, ele sabe que a iluminação naquele ponto, a contribuição da luz direta foi total. Portanto, toda a luz que ele vai meter no light map, ele vai tirá-la. Outra vez? Eu estou aqui neste ponto. Portanto, quando eu estiver a desenhar este ponto do chão, aqui, ok? Eu vou fazer aqui o lookup nesta textura e vou ver, olha, está a vermelho. A vermelho quer dizer que, quando eu pintei o light map, este ponto estava a ser iluminado pela luz 0. E a luz 0 é direcional. Portanto, se este ponto estava a ser iluminado pela luz 0, portanto, a luz que eu tenho vem da luz 0. E, portanto, eu tenho de remover essa luz. Portanto, fica à sombra. Aí vai remover sempre o total? Vai ser remover o que tiver aqui nestes fatores. Por isso é que isto é um valor a 0 e 1. Porquê? Porque depois ele pode fazer contas em que diz 50% desta luz vinha da direcional. E tirar coisas diferentes. Mas normalmente é um pouco... vai quase sempre criar este tipo de iluminação hard cut. Okay? Uma coisa que eu não disse, esqueci-me deste detalhe. Voltando um bocadinho atrás às Light Pros, desculpa. Lembrei-me agora. Quando isto vem aqui para dentro, não consigo mexer. Para dentro, para dentro. Reparem que, neste caso concreto, eu não tenho aquele azulado do céu. Ok? Mas isso é porque eu não cheguei a voltar a ligar aqui o Skybox. Esta informação também vai ser encoded no Light Pro. Portanto, se eu aumentar aqui isto para 1, estão a ver aqui já o azulado? Sim, não fica com tão mau aspecto como ficava. Hã? Não fica com tão mau aspecto como ficava antes. Não, fica muito melhor. Fica com textura. Reparem que aqui no chão temos textura. Temos grão. Ok? Pronto, tínhamos esquecido só que de voltar a aumentar isto. Ou seja, eu quero chamar a atenção que a Skybox influencia as Light Pros também. Portanto, o Shadow Mask vai usar este valor. Se eu tivesse múltiplas luzes, ele ia estar aqui com mais cores. Ok? Como não é preciso ser um gênio para perceber, se eu só tenho 4 canais, eu só posso ter 4 luzes. Estas luzes são guardadas em função do light map enquanto um todo. O que quer dizer que para estes light maps todos, eu só posso usar 4 luzes. Ou seja, está severamente limitado nesse particular. Ok, então não se pode utilizar o mix por causa disso. Exatamente. Tens de escolher para o que queres usar o mix. Ok? O mix normalmente é quando tu queres projetar sombras.
se não tens as light probes que fazem o trabalho de dar iluminação a um objeto dinâmico. Porquê é que o gestor fica mal nos canos? Hã? Isto tudo é tipo luz, já passamos. Chama-se bleeding. Basicamente eu estou a calcular para cada pixel de textura a iluminação. Portanto, se houver imprecisões numéricas, e vai haver, a iluminação do pixel ao lado vai contribuir e a iluminação do pixel ao lado vai contribuir. Isto é bilinear filtering. Portanto, como é bilinear filtering, vai-se notar. Ou seja, isto normalmente resolve-se ou pondo paredes mais grossas, que neste caso elas até são bastante fininhas, não é? Se olharmos para lá, ou usando objetos que sejam shadow only, porque aí eles projetam sombra só para garantir que não temos este tipo de artefactos. Novamente, isto nota-se muito mais quando estamos a ver isto sem textura nenhuma. Mas é um problema comum e alguém tem de o resolver. E normalmente é um bocado uma resolução, como está ali o professor Miguel, é um bocado uma resolução manual à medida que se vai encontrando os problemas. Aumenta-se a resolução do shadow light map, mas normalmente está a afetar tudo, portanto há um limite do que isto consegue fazer. Ok? Talvez se o projeto de cinema tem isso, mas é do teu sistema, não é? Minha culpa. É porque tu tens de pôr as coisas. Isto é porque os seus artistas estão a usar os módulos incorretamente. Os módulos impedem o bleeding. É se as paredes selarem os módulos perfeitamente. Se está a acontecer porque o plano está a receber luz de fora e está a receber luz de dentro e direta. Sim, isto são dois objetos. Exato. Isto não aconteceria se isto fosse um objeto contínuo. Exato. Porque aí o mapeamento ia fazer com que ele ia buscar o pixel do lado, que é a parede interior à mesma, em princípio, se o chart estivesse bem feito. Portanto, isso não deveria acontecer. Aqui acontece em particular porque isto são cubo. São objetos isolados, separados. Mas mesmo assim pode acontecer, ok? Só que continua a ser problema vosso resolvê-lo. Não é tipo o sistema. Por isso é que eu estou ao trabalho de vos explicar como é que isto funciona, que é para vocês perceberem, quando olham para estas coisas, como é que podem resolver e endereçar o problema. Ok? Ora bem, como eu disse, nós temos aqui vários modos. Em princípio vocês vão querer usar o Shadow Mask, 99,9% das vezes. O Baked Indirect é um bocadinho diferente. O que é que o Baked Indirect faz? O Baked Indirect não tem a limitação das 4 luzes, mas é mais pesado. Porquê? Porque basicamente o que ele guarda nos Light Maps é só luz indireta. O que é que isso quer dizer? Vou aqui pôr. Lembrem-se do que vocês viram. Eu, aliás, vou abrir, que eu não sei se ele depois faz update, mas eu acho que não. É só para ficar aqui com uma cópia para nós vermos o antes e o depois. Nós podemos editar diretamente o light map e. Na teoria, sim. Good luck with that. Mas atenção, isto era feito. Nos tempos da Nintendo 64 e não sei o quê, eu falo muito na Nintendo 64 nesse particular porque eles. Na Nintendo 64 não, desculpa, na GameCube. Nintendo 64 eram os mestres do Vertex Lighting. Pintar os vértices. Na GameCube eram os mestres de pintar à mão light maps. Ou seja, em vez de usar um algoritmo que está a calcular a iluminação, eu vou pintar. Repara que não é assim tão complicado se tiveres ferramentas para isso. Porque é chegar a uma ferramenta de brushing. Vou pintar aqui cantos e não sei o que, não sei o que mais. Mas não é assim. Sim, mas ter a noção de onde é que a luz vem, para onde é que a luz vai, os objetos estão ali, objetos não podem mudar. Porque se os objetos mudarem. Aí... Sim, mas a questão é que quando tu pintas à mão, tu queres garantir a tua visão. Portanto, em princípio, e normalmente fazes já no final, depois de blockout, depois isso. Os processos não são tão dinâmicos como vocês vos parecem nos vossos projetos, que vocês não planeiam nada. Quando fechas uma zona num jogo, num AAA, quando tu fechas uma zona, tu fechas a zona meses e meses e não há um único objeto que vá ser alterado. A posição, etc. É fechado. Pronto, temos aqui o Light Map, estão a ver? Agora, se eu for aqui às opções e mudar isto para Baked Indirect, não. Eu queria. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Isto? Não. Tenho que gravar isto com
outro nome. Por acaso não mudou tanto como eu pensei. Eu pensei que ia mudar mais. Não mudou grande coisa. Pensei que ia mudar mais. Pronto. Pois, mesmo que ele mude muito, nós não vamos notar. Porque aquilo não é XR. Portanto, a escala da luz também muda, porque aquilo é um floating point. Portanto, na prática, o que isto quer dizer? Ele basicamente agora só guardou a luz, ou seja, ele vai para cada luz, ele vai calcular a luz normalmente, como calcularia antes de usar, simplesmente vai depois somar a baked indirect. Ou seja, aqui a luz em si passou a ser dinâmica, mas ele vai sempre somar aqui um elemento correspondente à parte indireta da luz. Ok? Estão a perceber a ideia? Como é que eu mostro isso? Lembram-se há bocado? Quando eu mexia que ficava aqui tipo a sombra? Agora está ali uma sombra, mas reparem que é muito menos tenue, porque isto é só a componente indireta da luz. Era como se a porta nunca se tivesse mexido. Agora, a porta de facto mexe, porque a luz ali está a ser calculada com a luz direta. E depois ela seguir vai somar a parte indireta. Sim. Por isso é que ali só está a guardar aquele extra, por assim dizer. Portanto, se eu tirar aqui outras paredes, vai acontecer o mesmo. Estão a ver ali aquela diferençazinha? Isso é só a parte indireta. É só a parte indireta, a componente indireta. Ok? Isto é mais pesado, o baked indirect, e é por isso que já não é muito usado. Okay? Porque a única vantagem é de facto aquele suporte para mais de 4 luzes. Não tem a ver com os pros. Estamos a falar das sombras. Não se usa tantas luzes mixed, porque eu também normalmente não quero sombras. Eu, quando estou a jogar, eu não quero sombras de 40 mil sombras à minha volta. Eu quero uma sombra principal. Okay? Finalmente temos o outro, eu acho que o outro só existe por Legacy, que é o Subtractive. Subtractive basicamente é igual ao Shadow Mask, só que só faz isto para a luz direcional. Okay? Que antigamente era como faziam, regra geral, se eu queria ter uma luz que projetava sombra, eu usava uma luz direcional para isso, que não era uma luz muito intensa, era só para criar ali um pouco de sombra, num ambiente que não teria sombras de uma forma geral. Ok? E já reagiria ao movimento da luz? Se a luz estivesse, neste caso um ciclo de dia. A direcional não, mas o ciclo dia-noite faz de outra maneira. Tu, basicamente, ciclos dia-noite, a maneira como tu fazes, posso falar já disso, é ter duas representações. Tens 2 sets, ou 4 sets, ou 10 sets de light maps. Um para cada time of day. Essencialmente, é por isso que isto é metido em máquinas que vão processar isto. Pronto, um bom engine, o Unity não faz isso, lamento. Não sei se o Unreal faz out of the box, mas pelo menos no Unreal, como um gajo tem acesso ao low level, pode ir lá programar. O ideal seria haver programa interpolação e não mudanças abruptas. O Unity, como é neste momento, só permite mudanças abruptas. Ok, continuando. Ora bem, agora, sobre o Real-Time GI, ok? O suporte para GI em tempo real no RP, não existe. Está ali umas opções que aparecem ali no painel de lighting. That doesn't work, ou se funciona não consigo descobrir. Porque isto é legacy, isto já desapareceu, este painel, no passado. Eles voltaram a pôr, provavelmente por causa de algum projeto antigo e importante que estava a usar. Porque hoje em
dia, aquilo que o Real-Time Light, o Real-Time Global Illumination do Unity suportava, basicamente, neste momento é suportado, direto out of the box, com as Light Pros e com os Mixed Lights. Portanto, ele não faz, o Real-Time GI do Unity não faz nada que não se consiga fazer com as Light Pros e o Mixed Light. Ok? Portanto, esqueçam, no RP isto não existe. Ok? Em HDRP só existem high-end com o back-end DirectX 12, sim, e com Ray Tracing. Ok? É a única coisa. O que ele implementa é algo que se chama SDF-GI. Existem umas quantas soluções comerciais e open source disponíveis se quiserem acrescentar no URP suporte para GI. Mas dá um pouco de trabalho a integrar. Okay? Só por título de comparação, o Godot tem uma solução out of the box, que é SDF-GI, funciona bem e é fixe, diga-se de passagem, e funciona mais ou menos de forma geral em tudo, a nível de hardware. Basicamente ele decompõe a cena em objetos, tipo esferas, caixas e não sei o quê, e usa isso para calcular GI em tempo real no compute chain. É uma boa solução, é gira, é jeitosa. Eu gosto bastante, por acaso, do efeito que aquilo dá. Tenho pena que o Unity ainda não tenha resolvido pôr uma coisa dessas lá, mas pronto. O Unreal tem o Lumen, é isso que o Lumen faz. Essencialmente, com todas as limitações que aquilo tem. Reparem que a maior parte destas soluções são soluções iterativas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu mudo a situação de iluminação, tipo, abro uma porta e vai demorar a luz a entrar. Porque ele vai fazendo aquilo progressivamente. De frente para frente. Vai acrescentando luz até chegar a um ponto de convergência. Mas isso muitas vezes até se consegue mascarar um bocado, tipo, os olhos a adaptar, tipo, a Sim. desculpa. Sim, sim, sim. Eu pessoalmente gosto do resultado. Mas o Lumen depois tem outras limitações. Reparem que isto depois, neste momento, tanto o Lumen não usa SDF-GI, usa uma outra coisa que eu não me lembro como é que é. Já foi há algum tempo que eu vi os detalhes técnicos disso. Mas é uma mistura de Ray Tracing, também é um bocado parecida com esta. Com Ray Tracing só que é mais geral. Enquanto esta só funciona com o DirectX 12 e não sei o quê, o Lumen acho que já funciona com mais coisas. Nomeadamente com o backend de Vulkan. Desvantagens. Isto consome. Okay? Isto não é... Eu ligo esta coisa e de repente tenho uma iluminação no Catan. Há um motivo pelo qual vocês ainda não viram um único jogo comercial. O Unreal lançou aquela demo da caverna, super fixe. Lançou isso há aqui há 5 anos. Ainda não saiu um único jogo com aquele tipo de fidelidade visual a nível de iluminação. O Force Vulcan só também não é esse tipo de sistema. Se aquilo tem os RGA, o jogo é feio como o raio. Sejamos honestos. Não é que eu tinha visto na altura em que saiu. Pá, pode ter, eu não estou a dizer que não tem. Agora, não é aquilo que estávamos ali a ver em que havia uma derrocada e a luz gradualmente, e God Rays e... Okay? Isto tem um custo e hoje em dia estamos a puxar tanto pelas nossas placas gráficas em direções tão distintas que é difícil de aumentar a fidelidade, porque ao mesmo tempo que se está a querer aumentar a fidelidade, quer-se em 4K e quer-se a 120 frames por segundo e quer-se isto e quer... Está-se a puxar em demasiadas direções ao mesmo tempo. Okay? Uma vantagem deste sistema de light maps é que se pode ter algo que é luzes de área. Okay? Com luz bake eu posso usar area lights. Eu não vou mostrar como é que se faz, mas bem, posso mostrar como é que se faz, mas não vou fazer o bake e não sei o que, vou ficar sem tempo. Mas se eu tiver aqui uma luz, posso fazer uma area light. É uma luz igual a todas as outras, a diferença é que é sempre bake. Ok? Neste caso eu defini uma area light que é um retângulo vermelho. Reparem aqui o efeito da iluminação aqui, é muito suave. Normalmente quando temos luzes de área, temos uma iluminação muito suave. Okay? As sombras deixam de ficar fortes, etc. Okay? Mas esse tem ali algum objeto emissivo? Não, é só a mesma luz. É uma area light retangular que eu pus ali. Não pus lá nenhum objeto. Okay? As sombras só existem
estáticas. Reparem aqui o detalhe da sombra quase não se vê porque lá está. Quando se tem uma area light muito grande, a sombra vai ser mais difusa. Se isto fosse uma area light um bocadinho mais pequena, aqui íamos notar um bocadinho mais. Okay? Objetos dinâmicos não têm sombras de todo. De 20 area lights. Não existem sombras porque não existe uma solução analítica para calcular sombras. Como é que eu calculo um shadow map de uma luz que ocupa um espaço retangular? Okay? Mas não subestimem o uso de area lights nestas coisas, que isto, por exemplo, para fazer iluminação tipo de naves espaciais, fica particularmente fixe para fazer tipo aquelas strips de luz. Porque se vocês põem point light, vai-se notar as bolinhas. Enquanto se vocês puserem uma coisa só assim ao longo, fica muito giro. Não tem lá está, não está a projetar sombra nos personagens dinâmicos, mas pode não ser importante. Okay? Não temos sombras dinâmicas. Não se deixem enganar por aquela sombra que estamos a ver aqui, que é o ambient occlusion. Muito bem. Não viram alguma coisa? Okay? Uma opção são os objetos emissivos. Eu gosto muito desta opção. Eu aprecio substancialmente. Reparem que este objeto emissivo não está a emitir luz nenhuma. Temos um volume à volta, mas é volume. Não está a iluminar paredes, não está a fazer nada. Mas, se este objeto for estático, okay, passa a iluminar a cena toda. Okay? Portanto, é como se fosse uma area light. Com as mesmas limitações. Objetos estáticos vão ter sombras, etc. Mas objetos dinâmicos não vão ser afetados por isto. Ou melhor, não vão ser afetados. Vão ser afetados a nível de iluminação, não de sombras. Reparem que, se eu chegar aqui, acho que posso fazer isto, ainda tenho tempo para esta. Portanto, eu vou pôr aqui uma esfera. A esfera é o melhor amigo do homem. Ela é pro. Vou pôr aqui uma luz amarela. Como é que isto está? A que regra. Tem menos 0.008. Sim, mas eu estava à espera que ela ficasse semi-transparente. Vamos pôr aqui. Vou criar aqui o material. Dizer que ele é emissivo. Vamos pôr verde vómito. Com alguma intensidade aqui. Vai ser só menos um. E vamos atribuir aqui. Não tenho um post-process, por isso é que não temos o volume, mas vamos pôr. Nice. Ok? Mas não estou a iluminar nada à volta. Agora, vou dizer que esta esfera é estática. E agora vou generate lighting. Então, mas assim é sempre preferível utilizar objetos emissivos do que propriamente o point. De quê? O point nada, o area. Eu normalmente gosto mais. Eu prefiro. Mas, Temos sempre mais alguma. às vezes também é uma questão de conveniência, porque tens de fazer um objeto, tens de fazer o V, tens de fazer uma grande. E às vezes tipo agarrar e simplesmente pôr lá um retângulo que podes definir ali o tamanho e não sei o quê. Pronto, estão a ver aqui a iluminação, reparem que se eu mover, isto agora está baked. Mas, mais interessante agora é que eu agarro aqui neste objeto. Ai, caneca. Isto às vezes. Anda cá, onde é que está o eixo? Aqui. Estão a ver ali o verde? Porquê? Porque esta informação é guardada no Light Probe também. Portanto é afetado. E por isso é que fica muito fixe. Okay? Só não temos é sombras. Ou seja, isto devia estar aqui a projetar uma sombra ali atrás que não está. Não há milagres. Mas lá está, também nós estamos a notar, porque isto novamente, isto é muito importante, não subestimem isto. Eu não tenho texturas nenhumas. Portanto,
que eu tenho de imagem é de luz. A partir do momento em que aquilo tem ali uma textura, não sei o quê, a vastíssima maioria das pessoas não ia perceber que não estava ali Há certas coisas que a pessoa nota a falta de sombras. Por exemplo, sombras a andar, sombra de contacto. Tu vês uma pessoa, se não vês lá a sombra, vai fazer teu. Agora, aquela sombra, vocês podem mostrar esta imagem a 50 pessoas, 40 delas não vos vão dizer que está nada de errado. Até porque quando a luz é assim mais Difusa. fraca, Sim. não costuma também Sim, ser também é muito- verdade. Ok? Portanto, isto é uma ferramenta muito poderosa. Eu gosto muito de usar luzes emissivas. Tem de se ter cuidado e pensar que elas nunca vão ter sombras. Ok? É a mesma coisa das area lights. Nunca vão ter sombras. Portanto, tudo o que vocês fizerem nesse nível tem de ser pensado para ter um... Normalmente o que é que se faz? Por exemplo, termos um corredor. Não é? E podes pôr assim tais strips que eu estava a falar de luz ao longo do corredor. Tipo, sci-fi corridor. Não é? Pá, mas um gajo mete uma luz DS pontual ali no meio. Porque essa vai projetar, com o mixed, essa vai projetar a sombra. Ah, mas eu gostava era que tipo, ele tivesse sombra ao longo. Não vai acontecer. Ok? Não vai acontecer. Há outras maneiras de o fazer, mas são mais trabalho porque aí vais subtrair luz. E subtrair luz é problemático. Ok? Por isso é que eu preciso uma aula inteira sobre shadows. Ok? Professor, Sim. se nós tivermos uma luz global direcional, mas só aplicamos numa layer de luz que o jogador está a receber, ele vai criar shadow ou só vai criar shadow em outros objetos que também estejam a levar com essa light layer? Em princípio, só que ele tiver lá de slayer, porque repara, a luz. Então, nesse caso, o jogador só receberia a luz, mas não faria shadow. Só se o outro objeto também recebesse luz. Exatamente. Porque, repara, eu não estou a tirar, era aquilo que eu estava a dizer, eu não estou a tirar luz. Eu estou simplesmente a não adicionar luz. É assim que um shader funciona. Hoje em dia. Antigamente era como funcionava, era por subtração. Mas já há muitos anos que não é assim. Ou seja, basicamente ele vai fazer os cálculos de iluminação todos e vai ver, está em sombra. É para isso que serve o shadow mask, é para isso que serve essa parte toda. Ok? Porque quem faz a sombra não é o player. Ou melhor, o player projeta a sombra, mas quem desenha a sombra é o objeto. Portanto, se esse objeto não está na mesma layer, não vai ser afetado. Ou seja, é muito difícil fazer algo, uma luz, por exemplo, a tal point light, pôr uma point light que afete e faça sombra atrás do jogador, mas que não esteja a afetar o ambiente. Isso é quase impossível. Mas, lá está, há truques, há smoke and mirrors. Se calhar só o chão é que é afetado. Que é mais fácil de controlar porque é uma coisa plana. E o resto tudo usa iluminação diferente. E aí já funcionam as coisas. Só que depois a seguir, se o jogador tivesse projetado sombra na parede, não se vai ver sombra nenhuma. Sim. Outra pergunta. E se nós tivermos, por exemplo, nós no nosso jogos de JD, por exemplo, temos uma cápsula. Mas se quiséssemos fazer um modelo fake do jogador, mas se removêssemos a mesh, sem a mesh ele iria fazer shadows, sem o material da mesh. Portanto, a mesh existe. Não, sem material da mesh, não. Tu podes é dizer. Tens aqui o. Para não dar conta desse modelo. Se queres só que projete sombra, mas não seja representado na vila, já não sombra. Portanto, se este objeto aqui, por exemplo, vier aqui para fora, está a fazer sombra, se for Shadow Zombie, eu não vejo objeto nenhum. Mas ele tem sombra ao mesmo. Isto é muito usado para consertar pequenos problemas, não este aqui, porque havia outras soluções melhores, mas para alguns destes problemas de light bleeding, se eu precisasse mesmo, por algum motivo, que isto fosse assim fininho e não sei o que, não sei o que mais, eu podia criar então aqui uma segunda parede, Shadows Only, mais grossa para bloquear a luz ali. Para não deixar a luz chegar ali. Não é a maneira correta de fazer isto. Mas usa-se. Ok? Não é incomum.
sei se o exercício vai ter isso, mas se tiver. Não. Ok. Por acaso teria uma coisa, mas é só ligar aí no Reflection Pro. Então a gente consegue fazer isso. Pronto. Vamos aqui falar de TPC. Basicamente, cria uma cena no Unity, coloquem alguns objetos com materiais diferentes, dielétricos e metálicos. Mas o que é dielétrico? Se tivesse prestado atenção na aula que eu expliquei. Façam uma iluminação em condições do espaço representado. O espaço deve ter uma zona interior e uma zona exterior. Usem volumes de post-processing diferentes com exposure diferentes para interior e exterior. Vocês vimos isso na aula passada sobre post-processing. A cena deve ter objetos estáticos e dinâmicos, marcados pelo nome para eu saber, quando eu for olhar, eu saber o que é o quê. Devem usar a Skybox, Slide Probes e Reflection Probes. Portanto, basicamente, vão buscar uns assets, alguns. Fazer uma cena bonita e façam a melhor iluminação que consigam fazer com estas ferramentas que eu acabei de escrever. Ok? Isto é uma coisa que vocês deviam demorar para ir uma hora. Não precisa de ser grande. Só tentarem fazer o melhor que conseguem com a iluminação. Eu tenho utilizado nos últimos TPCs, não sei se é tranquilo ou não, mas eu estou a utilizar os assets do meu jogo da JD2. É tranquilo e posso fazer uma cena toda à Sim. base. Depois de licenciar. Qual é a licença do teu jogo? Eu meti não tenho licença. O objeto 3D do meu parceiro não tem licença. Não, tens de ler. Tens de escolher. É o que eu estou-vos a dizer. Vocês têm de aprender como é que seria, nesse caso, uma licença normal. A licença é ele disponibilizou-me para usar. Isso é uma licença. Isto não tem de ser tipo um documento escrito por um advogado. Tem de ficar claro de quem é que são os direitos. E como é que nós utilizamos aqui? Exatamente. Normalmente os mais comuns é o CC0 e não sei o quê. Porquê é que toda a gente gosta de usar coisas CC0? Porque é zero complicações. CC0 podes usar à vontade, podes modificar, podes fazer o que quiseres. Se for CC3 ou 4 com attribution, tens de dizer quem é que foi que fez. Ponto. É a coisa mais fácil. O public domain, nem sequer tens de dizer nada. Aliás, o CC0, teoricamente, nem sequer tens de dizer nada também. Só não podes dizer que foste tu que fizeste. É uma diferença subtil, mas existe. Portanto, é por isso que toda a gente prefere usar coisas CC0 e não sei o quê, porque é um mínimo problema. Agora, vocês têm de saber as licenças daquilo que estão a fazer, o que é que estão a usar e como é que estão a usar. Obviamente, se coisas feitas por eu, por exemplo, eu ponho para não ter de me chatear todos os meus jogos, todos os jogos de Game Jam e não sei o que é que eu faço, nas licenças, toda a arte que não é esta que está aqui bem explícita, foi feita por mim, licença CC0. Pronto. Não tenho responsabilidade, não fui eu. Fizeste explodir o teu computador por causa disto, não é problema meu. Fizeres um atentado terrorista com isto tatuado na testa, não é problema meu. Pronto. Agora, procurem qual é que é a licença que faz sentido. Normalmente, eu diria que para projetos escolares e não sei o quê, era CC3 ou CC4 com attribution. As pessoas são obrigadas a acreditar quando usam, mas podem usar à vontade. São projetos escolares, opa, também se eles quiserem usar, vão usar a mesma. Mas vão mesmo ser muito esquisito, a não ser que estivemos a falar, isso é o ganho para o aí, pronto, aí há outras licenças. Por exemplo, o Sketchfab tem um link para a licença do que eles usam. Vocês vão lá nas licenças, não é? Se vocês forem ao fab.com, aparece lá no canto da licença. Lá, normalmente há duas à escolha, e uma há de ser CC0 ou qualquer coisa, que é o regra geral CC Attribution, e a outra há de ser um Fab, não sei o que, Standard License. Depois tem um link. E vocês podem simplesmente escrever licenciado Sketch Standard License com o link para o texto. Está feito. Ok? Pronto. Aqui a parte do que eu não vou. Pronto, o Reflection Probe é basicamente vocês acrescentarem a Reflection. Vocês provavelmente na vossa cena, se tiverem uma parte interior e uma parte exterior, vocês vão ter que ter uma probe dentro e uma probe fora. Pronto. Já façam. É fácil. E com a área de feed de maneira que façam encompass. Aliás, mais precisamente, se quisermos, vocês podem ter uma probe grande, com uma área grande que ocupa tudo, e uma probe que só ocupa o espaço interior, ou seja, o retângulo que diz respeito, com uma prioridade mais alta. O que quer dizer que quando entram, essa toma controle. Quando saem, entram e saem, não é entram e saem, o objeto, porque aquilo é puro objeto. Portanto, é basicamente isso. Ok, próxima aula.
Vamos acabar isto, mas já não falta muito. E depois vamos fazer low level OpenGL. Yeah. Vocês ficarem com alguma ideia de como é que isto funciona under the hood, mas vai ser muito rápido. Pá. O ano passado eu fiz esta disciplina quase toda de pernas para o ar, em relação ao que fiz este ano. Ou seja, começou-se com o software rendering, depois com o OpenGL e depois só no final é que Unity, que já quase não consegui dar Unity. Aqui eu acho que prefiro que vocês adquiram os conceitos no Unity 2, porque são os mesmos conceitos, vocês podem fazer lightmaps para o Unreal. Basicamente é só se carrega em sítios diferentes, porque basicamente é a mesma coisa, as técnicas são as mesmas. Mas assim, pelo menos agora, quando nós formos nestas próximas 2 aulas, em princípio, para o OpenGL, eu vou fazer muito de género, não vou estar à espera que vocês aprendam, não sei o quê, é só mesmo seguir e perceber como é que as coisas funcionam e vai ser mais fácil para vocês perceberem, porque não tenho que estar a explicar lighting models, etc. pelo meio, porque já explica. Okay? Pronto. Tchau pessoal, boa fim de semana. Vou ter aqui bocado quando for à Game Jam.